Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Veras, juntamente com a professora Luciana Tomito e com a professora Lucila Castro. Hoje a gente vai falar sobre vigilância alimentar e nutricional. Primeiramente, eu preciso lembrá-los de que o direito humano à alimentação adequada, ele é garantido desde 1948 na Declaração dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil está previsto na Constituição, no artigo 6º, desde 88. Então, a vigilância alimentar e nutricional é uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas, saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. A vigilância alimentar e nutricional, ela é uma das diretrizes da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é conceituada como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, social, econômica e socialmente sustentável. Ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, tá bem? Então, a vigilância alimentar e nutricional, ela está inserida no cotidiano das equipes de atenção básica, com o objetivo de reconhecer e implementar a vigilância alimentar e nutricional como parte da organização da gestão na atenção integral à saúde. Então, a vigilância alimentar e nutricional tem um enfoque ampliado que traz um panorama da situação de saúde e segurança alimentar da população brasileira pela ação das equipes de atenção básica nos serviços de saúde que preenchem ou que levantam informações para os sistemas de informação, para os inquéritos populacionais, nas chamadas nutricionais, na produção científica. A partir desses dados, é possível identificar os principais riscos e agravos à saúde. E isso é fundamental para que se realize o direito humano à alimentação adequada. Então, a vigilância alimentar e nutricional, ela resulta em uma descrição contínua e predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e os seus fatores determinantes. Bem, como é feito essa vigilância alimentar e nutricional, né? Como funciona esse sistema, esse programa, essa metodologia? Primeiramente é feito o acolhimento dos indivíduos, depois é feita a realização da antropometria, avaliação do estado nutricional, avaliação dos marcadores de consumo alimentar, registro nos formulários no Sisvam Web. Consolidação dos dados da vigilância alimentar e nutricional no serviço de saúde acontece a partir da atenção básica, lembrando que o fornecimento desses dados, né, o registro desses dados, ele é pré-requisito para que os beneficiários do programa Bolsa Família, que agora mudou de nome, não recordo, acho que é Bolsa Brasil, enfim, recebam esse benefício. Tá? A partir desses dados é feito um monitoramento do estado nutricional, de padrão alimentar em todas as fases da vida, sendo que com isso é possível apoiar os profissionais de saúde, os setores governamentais nas tomadas de decisão. Existem algumas diretrizes, né, alguns documentos que orientam como deve ser feito esse trabalho. Então, tem os protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, as orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde, o marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica e as orientações para o consumo de marcadores de
orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica. Esses dados, né, esse material está disponível no site do Ministério da Saúde. Primeiramente é feito a antropometria, né? Após acolhimento é feita a antropometria. Para criança a gente tem os índices, né? Estatura por idade, peso por idade, IMC por idade, peso por estatura. Para os adolescentes tem estatura por idade e IMC por idade. Para o adulto tem o índice de massa corporal e a circunferência da cintura. Para o idoso o índice de massa corporal. Para a gestante o índice de massa corporal por semana gestacional e o ganho de peso gestacional, tá bom? Para as crianças e adolescentes, esses indicadores de estatura por idade, peso por idade, eles são definidos a partir do uso de percentis ou scores que estão presentes nas curvas de crescimento segundo o sexo. E essas curvas são disponibilizadas no site da Organização Mundial de Saúde. Eu deixei aqui alguns links para vocês acessarem. E após a coleta de dados antropométricos é feito então a classificação do estado nutricional, né? Então, para adultos, a gente tem aqui a classificação de 18,5 a 24,9, o indivíduo está com peso adequado, o IMC adequado ou eutrófico, de 25 a 29,9 é considerado sobrepeso, maior que 30 considerado obesidade. A circunferência da cintura acima de 80 centímetros para mulheres demonstra um risco de doenças cardiovasculares, acima de 94 para homens também representa um maior risco de doenças cardiovasculares. Já para idosos a gente tem os pontos de corte um pouco mais elevados, então considerado eutrófico ou com peso adequado, o idoso que apresenta o IMC entre 22 e 26,9. Porque a gente tem é desejável que o idoso tenha uma reserva energética, né, uma reserva de massa de gordura, se for de massa magra, né, de massa muscular, melhor ainda, visando a sua saúde, né? Além desses dados, complementarmente podem ser obtidos alguns marcadores bioquímicos, né? Hemoglobina, ferro, vitamina A, perfil lipídico, colesterol, etc., pressão arterial e assim por diante. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma curva de estatura por idade. Essa curva ela é feita a partir da distribuição da população. Então, aqui no 0, onde a gente tem a maior parte de indivíduos, né? Então, 50% da população se encontra com essa estatura aqui, certo? Com esse valor de estatura aqui. Já o P3 significa que 3% da população estão com essa estatura mais baixa, certo? Então, quando o indivíduo ele tem uma estatura que se enquadra, um valor de estatura que se enquadra nessa região da curva, a gente considera a criança com a estatura adequada. Caso seja abaixo de P3, a gente considera uma altura baixa. E abaixo de P01, uma altura muito baixa, o que significa que menos de 0,1% da população de uma população saudável, apresentam essa estatura. Já para o peso, a gente tem, por exemplo, essa curva aqui de MC, o peso por estatura, que é utilizado para crianças menores de 5 anos, tá? Aqui, se a gente tem o P 0,1, que significa que menos de 1% da população apresenta esse peso, então é um peso muito baixo. Abaixo do P3, nós temos os valores de peso inadequado, né, de peso de magreza, de baixo peso, magreza. Entre o percentil 13 e o percentil 85, nós temos os indivíduos eutróficos que apresentam peso adequado.
a partir do percentil 85, já começa a ser considerado, o indivíduo já começa a ser considerado com risco de sobrepeso. A partir do percentil 97 ele apresenta sobrepeso e a partir do percentil 99,9 obesidade. Tá? Entre as crianças maiores de 5 anos e adolescentes, a diferença é que a partir do P5, do P85, a gente não considera risco de sobrepeso, e sim sobrepeso mesmo, tá? Bem, já a avaliação de consumo alimentar é feita a partir de alguns questionários de aplicação rápida e que avaliam as práticas alimentares saudáveis e não saudáveis. Para isso, nós temos 3 formulários que contemplam todas as fases do ciclo vital. Esses formulários, eles devem ser respondidos baseados em relatos do dia anterior, para evitar os vieses de memória. Então, nós temos aqui, para crianças até 2 anos, investigado, né, se a criança no dia anterior tomou leite do peito. Então espera-se que a criança até 6 meses esteja em amamentação, aleitamento materno exclusivo. Então espera-se que a criança tenha consumido o leite materno. E aí começa-se a investigar se a criança consumiu mingau, água ou chá, leite de vaca, fórmula infantil, suco de fruta, comida com sal, outros alimentos e bebidas, para verificar se a criança realmente está em aleitamento materno exclusivo ou se já foi feita alguma introdução de algum outro alimento, né? Então, às vezes as mães são mal orientadas e acabam dando água, chá, leite de vaca, que pode ser muito alergênico, né? Ou achar que o leite é fraco, que não tem leite o suficiente, uma produção suficiente, começam a entrar com fórmula infantil e assim por diante. Então, esse é o questionário utilizado para avaliar o consumo alimentar de crianças menores de 6 meses. Para crianças de 6 a 23 meses, né? Então, crianças de 6 meses até 2 anos, é questionado se a criança foi amamentada, uma vez que se espera, né, que a criança continue com a amamentação até os 24 meses, até os 2 anos de idade. E aí é feito o questionário para avaliação da alimentação complementar, uma vez que a partir do 6º mês é iniciada a introdução de alimentos de qualidade em tempo oportuno, para evitar a carência de micronutrientes e o excesso de peso. Então, pergunta-se se a criança comeu frutas, se foi em pedaço inteiro ou amassada, se sim, quantas vezes no dia anterior, se comeu comida de sal, papinha, ou papo, ou sopa, se sim, quantas vezes, qual foi a consistência dessa papa. Também é questionado se a criança consumiu o leite que não do peito, então o leite de vaca, mingau com leite, iogurte, legumes, vegetais, verduras, carne, fígado e feijão. Então, questionado o consumo de frutas de cor alaranjada e de folhosos verdes escuros, que são fontes de beta-caroteno, que é a provitamina A, e de folato e outras vitaminas os vegetais verdes escuros, que são fontes de ácido fólico e outras vitaminas do complexo B. Também é questionado o consumo de carne, visando avaliar ou evitar a anemia, uma vez que a anemia até
nessa fase, ela é muito comum e é um problema no nosso país, né? Verifica-se também o consumo de fígado e feijão, também pensando no consumo de ferro, tá? E aí, o consumo de cereais, arroz, batata, inhame, aipim, farinha e macarrão, e também se questiona o consumo de alimentos pouco saudáveis, né? Então, se a criança consumiu hambúrguer ou embutidos, presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha, bebidas adoçadas como suco de refrigerante, suco de caixinha, etc. Macarrão instantâneo, salgado de pacotinho ou biscoitos salgados, biscoito recheado, doces ou outras guloseimas. Já para começar a identificar se nessa alimentação se houve uma alimentação complementar pouco adequada e já orientar a mãe ou o responsável para que sejam feitas para que sejam feitas pequenas mudanças, né, adequações da alimentação da criança, uma vez que os hábitos alimentares eles são formados nessa fase e que eles estão diretamente relacionados com os hábitos da família. Já para crianças maiores de 2 anos, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, é aplicado esse terceiro questionário, em que a pessoa é questionada em relação a se tem o costume de realizar refeições assistindo TV, mexendo no computador ou no celular, quais refeições fez ao longo do dia, se no dia anterior consumiu feijão, frutas frescas, verduras ou legumes, hambúrguer ou embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinhos, biscoito recheado, assim por diante. Então, novamente, se verifica primeiramente o consumo das porções de alimentos, dos grupos de alimentos que são considerados saudáveis e que espera-se que sejam consumidos, e depois o consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos que devem ser cujo consumo devem ser evitados. Também visando a orientação nutricional desse indivíduo e a adequação dos seus hábitos alimentares. Então, como o sistema a vigilância alimentar e nutricional, ela pode ser aplicada tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Então, individualmente, os dados do SISVAN, né, ele permite a coleta de dados para a produção de informações, uma análise da situação nutricional do indivíduo, uma ação que pode ser uma orientação, uma dieta ou, enfim, direcionar para assistente social, assim por diante, e após essa ação, uma avaliação se essa conduta foi efetiva, né? E no âmbito coletivo, a coleta de dados e de informações também permitem uma análise da situação alimentar e nutricional de uma dada população, que pode direcionar uma ação que deve ter posteriormente uma avaliação para verificar se essa ação foi adequada, se são necessários ajustes, sempre visando, né, a qualidade de vida da população. No Brasil, nós temos, o primeiro estudo realizado foi o Estudo Nacional de Despesas Familiares em 77. Depois, iniciou-se a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, que foi realizada em 1989. Então, a Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF, que foi realizada em 2002, em 2008, em 2017 e 2018. Também a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, que é o Vigitel, que acontece anualmente desde 2006. O Vigitel, ele hoje então é o sistema de vigilância, o inquérito
de atualização de dados autorrelatados nas capitais brasileiras, e é uma das principais ferramentas de classificação, de avaliação do estado nutricional da população. Então, observa-se que a população brasileira ela vem sofrendo um achatamento, né, uma transição demográfica com um achatamento da curva, a taxa de natalidade reduzindo aqui em vermelho, a população envelhecendo. Simultaneamente, observa-se uma transição epidemiológica com redução das mortes por doenças infecciosas e um aumento das doenças por câncer e doenças cardiovasculares. Também observa-se, a partir desses inquéritos, a prevalência de anemia combinada com deficiência de vitamina A e zinco, principalmente em crianças menores de 5 anos. Então aqui o Brasil, né, ele está em laranjinha, tem essas carências, né, essas deficiências específicas moderadas. E novamente a tendência de indicadores do aleitamento materno em 3 décadas, né? Então a gente vê aqui em 86, em 96, em 2013, em 2006, em 2013. Então a gente vê que houve uma queda de 2006 para 2013 do percentual de mães, né, que estavam amamentando enquanto seus bebês tinham de 0 a 2 meses, tá? Na idade de 6 a 8 meses, a gente tem aproximadamente somente 60% das mães que continuam amamentando. Com 1 ano, com 12 meses, menos de 50% das mães amamentando, e aí a gente observa essa tendência, né, de redução do aleitamento materno ao longo da vida do bebê. Entre os adultos, observou-se em 2008 que 50,1% dos homens apresentando sobrepeso, 48% das mulheres apresentando sobrepeso, excesso de peso, também maior do que a última consulta, então uma tendência de aumento do sobrepeso, e a obesidade 12,4% entre os homens e obesidade maior entre as mulheres, né? Quase 17% das mulheres apresentando obesidade. Aqui a gente já tem os dados do Vigitel, que é o sistema de vigilância por telefone, em que se observa um aumento também de praticamente 11% para 21% da obesidade, da população com obesidade. Então a gente tem aqui, desde 2006 até 2018, a prevalência de obesidade, ela saltou de 11,8% para quase 20%, 19,8%, né? Entre os homens passou de 11,4% para 18,7%, entre as mulheres de 12,1% para 20,7%. Então aqui nós temos praticamente 20%, um quinto da população atualmente com obesidade, IMC maior do que 30. Aqui nós temos os dados do Vigitel de 2019. Então nós vemos aqui, é possível observar, né, que entre os homens, em relação ao consumo de frutas, foi que os homens foram perguntados, questionados se eles haviam consumido frutas pelo menos em 5 ou mais dias na semana, né? E aí somente 28% dos homens em média consumiram frutas, e 40% das mulheres consumiram frutas. Isso significa que 72% da população masculina não consumiu
pelo menos uma fruta por dia, né? Isso mostra uma necessidade de uma intervenção, né? Uma vez que o consumo recomenda-se o consumo de pelo menos 4 a 6 porções de frutas e hortaliças diárias, e que o consumo dessas frutas e hortaliças são fatores de proteção para o desenvolvimento de câncer, obesidade, em função das suas vitaminas, dos seus compostos bioativos, da quantidade de fibras e assim por diante. Também foi perguntado sobre o consumo de alimentos ultraprocessados. Aqui eu vou fazer um pequeno parágrafo, tá? Que são esses alimentos ultraprocessados? A gente tem a classificação dos alimentos de acordo com o nível de processamento, tá? Então, as frutas, as hortaliças e as carnes são alimentos in natura, que são obtidos diretamente das plantas ou de animais sem que tenham sofrido qualquer alteração. Os minimamente processados são esses alimentos in natura que, antes de serem adquiridos, eles foram descascados, lavados, fracionados, subdivididos, embalados, assim por diante, tá bem? Então, leite, ovos, as oleaginosas, frutas, hortaliças são considerados, né, são classificados como alimento in natura. Nós temos os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são produtos extraídos desses alimentos in natura ou diretamente da natureza, no caso do sal, e são usados para criar preparações culinárias, tá? Já os alimentos processados são os alimentos in natura que foram fabricados, mas que tiveram um processamento relativamente simples, como adição de sal ou açúcar, ou uma desidratação, ou uma adição de vinagre para se fazer uma conserva, alimentos fermentados como leite, como iogurte, queijo, pães, né, pães não industrializados, alimentos que passaram por processo de pasteurização ou esterilização também. Tá? Já os alimentos ultraprocessados são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas técnicas e processamento industrial de ingredientes, tá bem? E muitos dos ingredientes, eles são de uso industrial, então são ingredientes que a gente não consegue comprar no mercado, ou que a gente não consegue realizar em casa a partir dos alimentos in natura ou dos alimentos processados, né? Então, se a gente pensar um refrigerante, a gente não consegue fazer em casa, um Gatorade, a gente não consegue fazer em casa, um biscoito recheado, uma batata frita, desses salgadinhos, chips, Ruffles, etc., a gente não consegue fazer em casa, e eu falo que não é comida de verdade, né? Existe uma pseudo-classificação de comida de verdade. Comida de verdade é aquela feita a partir dos alimentos in natura, né? Então não é comida de verdade, por quê? Porque é adicionado de uma série de aditivos, passa por uma série de processamento, refinamento dos ingredientes, que no final o alimento é tudo menos o alimento in natura que deu origem a ele. Então, existe uma distância entre o alimento in natura e o alimento ultraprocessado. Aqui no meio do caminho tem um alimento processado, que nesse exemplo seria, por exemplo, o milho em conserva, que é o milho obtido a partir da espiga, fracionado, né, retirado, debulhado, adicionado de sal, de uma salmoura, colocado em uma lata, passando por um processo térmico de esterilização ou pasteurização, mas nesse caso de esterilização. E aqui o alimento ultraprocessado, né, do lado oposto ao alimento in natura, que é, por exemplo, um salgadinho de milho de pacote, né, um salgadinho industrializado. E aqui, só para exemplificar, eu coloquei os ingredientes de um desses salgadinhos de pacote. Então, nós temos aqui a farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, já não é usado
o milho é utilizada a farinha do milho, então já houve um processamento desse produto, já é um subproduto, né? Óleo vegetal de girassol, que já é também um ingrediente que a gente não consegue preparar em casa, né? Preparado para salgadinho sabor requeijão, soro de leite, que já é obtido a partir do processamento do leite, óleo vegetal de palma, xarope de glicose, sal, cloreto de potássio, maltodextrina e realçadores de sabor, glutamato monossódico, inosinato de sódico, etc, etc. Então, a partir daqui, praticamente, do xarope de glicose para cá, nada mais disso é comida, né? Todos são aditivos, são ingredientes químicos que descaracterizam o milho, né? Que fazem com que o milho seja transformado em outra coisa muito industrializada, com uma grande quantidade de gordura, de açúcar, com pouca fibra em função de todo esse processamento. Então, fechado meu parênteses, eu vou voltar aqui para falar do consumo de alimentos processados. Então, nós temos aqui que esse consumo de alimentos processados foi em um dia. Então, as pessoas foram questionadas se consumiram mais de 5 grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à visita. E aí a gente tem que 21% dos homens e 14% das mulheres consumiram pelo menos 21%, pelo menos no mínimo 5 porções de ultraprocessados no dia, tá? Esse consumo inadequado, né, baixo consumo de frutas e vegetais e um alto consumo de alimentos ultraprocessados, ele caracteriza, né, ou ele está associado a um fenômeno que nós estamos observando na população brasileira, que é uma diminuição do consumo de preparações tradicionais elaboradas a partir de alimentos in natura, né? Uma redução do consumo do arroz e feijão tipicamente brasileiro e um aumento do consumo de produtos industrializados ultraprocessados, que juntamente com o sedentarismo resulta nessa alta mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, em relação ao sedentarismo, foi questionado se a pessoa praticou pelo menos 102% das mulheres realizaram pelo menos 150 minutos diários, de segunda a sexta, de uma atividade física. Questionado também o tempo de tela, o percentual de adultos, homens e mulheres, que passam mais de 3 horas do tempo livre assistindo televisão ou utilizando computador, tablet, celular, foi de 63% entre os homens e de 61% entre as mulheres, né? Bem semelhante entre homens e mulheres é o tempo que esse pessoal, que a população gasta do seu tempo livre frente a uma tela. E aí a gente vê que é um percentual bem grande, né? Mais de 60% da população passa mais de 3 horas em frente à televisão. A pessoa que estava sendo entrevistada foi questionada em relação à avaliação negativa do próprio estado de saúde. E aí, veja bem, esse pessoal que não está comendo fruta, não está consumindo e hortaliças, que está consumindo uma grande quantidade, mais de 5 porções por dia de alimentos ultraprocessados, que está sedentário em sua maioria e que passa mais de 3 horas em frente à televisão, está achando que está com a saúde excelente, que está com a saúde boa. Porque veja só 4% dos homens e 5% das mulheres referiram a avaliar negativamente a sua saúde. Então, além de estar comendo errado, de estar sedentário, de estar consumindo muito alimento ultraprocessado, o pessoal ainda está achando que a saúde está boa.
Então, como eu estava falando, são necessárias medidas para combate ao sedentarismo, à obesidade, à alimentação inadequada. E aí, a gente tem como ação, como produto da ação, o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, tá? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, o mais recente é de 2018, ele visa a promoção de uma alimentação adequada e saudável, parte da classificação dos alimentos segundo o nível de processamento, que é aquilo que eu expliquei para vocês, in natura, processado e ultraprocessados. Então, o guia traz os 10 passos para uma alimentação saudável. Fazer dos alimentos in natura a base da alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao cozinhar, limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção em ambiente apropriado, se possível em companhia. Então, ele reforça a necessidade da comensalidade, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, pensando no empoderamento, digamos assim, do indivíduo na autonomia do indivíduo ao preparar suas refeições, planejar o uso do tempo para dar atenção ao espaço que ela merece. Então, é muito comum, né, a pessoa comer enquanto trabalha, comer dirigindo, sem dar a devida atenção à alimentação. Dar preferência, se fora de casa, a locais que servem refeições na hora, então refeições frescas e de preferência não industrializadas, né, que não sejam com ingredientes que não sejam ultraprocessados, e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Então, o guia traz a questão da utilização dos óleos, gorduras, sal e açúcar como ingredientes para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. Explica o que são os alimentos processados, que incluem os alimentos em conservas, frutas, calda, queijos, pães, farinha de trigo, leveduras, água e sal. E explica o que são os alimentos ultraprocessados, exemplificando os biscoitos recheados, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo. Também traz a importância da comensalidade do comer em família, em grupos de amigos, uma vez que a alimentação tem essa característica social, principalmente para o brasileiro. Então, o brasileiro ele não consegue celebrar uma data sem ter comida no meio. Como eu falei também, o guia ele orienta, promove essa prática de habilidades na cozinha, então tornando o indivíduo autônomo na preparação da sua refeição, visando também a redução de consumo dos alimentos ultraprocessados, uma vez que se a gente está elaborando o alimento em casa a partir de produtos in natura, a gente está consumindo esse alimento e não o ultraprocessado que é vendido lá no mercado. E aí o guia traz alguns exemplos de refeição. Então aqui nós temos para o café da manhã, para o almoço, lanches saudáveis, né? Então tem castanhas, iogurtes com frutas, salada de frutas e exemplos de jantar. O Ministério da Saúde também desenvolveu em 2019 o Guia Alimentar para Crianças de até 2 anos. Então, esse guia ele orienta e estimula o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, alimentação complementar
orienta como deve ocorrer a alimentação complementar a partir dos 6 meses de idade. Então, o guia traz, por exemplo, quais alimentos devem compor um prato, qual é a composição dessa refeição, um exemplo de um plano de alimentação, o almoço aqui, um lanche com a orientação de uma fruta de lanche, com a orientação de oferecer água ao longo do dia e a amamentação em livre demanda. Todas essas ações, visando uma dieta saudável, elas são importantes porque uma dieta saudável ela protege contra a malnutrição, incluindo a diabetes, doenças do coração e câncer. Uma dieta inadequada e o sedentarismo, ele aumenta o risco global de redução da saúde. A prática de uma alimentação saudável, ela reduz o risco de desenvolvimento de sobrepeso e obesidade e também o risco posterior de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. Uma dieta que não ultrapasse 30% do total de energia a partir de gorduras, reduzindo a quantidade de gordura saturada e eliminando as gorduras trans, representam uma redução do ganho de peso, né, do risco de ganho de peso não saudável. É preconizado também a redução do consumo de açúcar, então manter o consumo de açúcar menor que 10% das calorias ingeridas ao longo do dia é importante para redução do risco de um consumo excessivo de calorias. Preconiza também a redução do consumo de sal limitado a 5 gramas por dia. E aí, essas ações visam a redução do risco de desenvolvimento de diabetes, obesidade em adultos, adolescentes, crianças. Que são ações que visam a redução desse sobrepeso para um futuro próximo, né?